Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Parábolas de hoje. Para você que nos acompanha, nós queremos agradecer a você a colaboração com o nosso canal. Você que está chegando agora, meu nome é Eduardo Carneiro. Eu fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus e trago para vocês aqui nesse canal um ponto de vista um pouco diferente daquilo que é apresentado nos chamados canais de denúncia. Então, se esse assunto interessa para você, por gentileza, se inscreva, deixa aí o seu like e pode até compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, porque aqui nós procuramos trabalhar de uma forma justa em relação às análises daquilo que se trazem à tona na mídia hoje. O que nós estamos vendo aí nos canais de denúncia são muitos e-mails sendo lidos pelos denunciantes, né? Os ex-pastores e bispos, eles fazem seus vídeos lendo um e-mail que alguém, supostamente um pastor, teria lhe enviado falando um resumo do que aconteceria na reunião. Logicamente que não se pode provar se aqueles e-mails são verdadeiros, e se são verdadeiros não se pode provar se o conteúdo deles são verdadeiros ou não, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero falar aqui sobre o último áudio que foi vazado de uma reunião feita pelo bispo Renato Cardoso com pastores. E nesse áudio, nessa reunião, o bispo Renato ele falaria com os pastores alegando ou explicando que alguns pastores tinham saído da obra e ele alegou que seriam por motivos financeiros, porque eles estavam querendo ganhar dinheiro, enfim. Existe uma leva de pastores que estão saindo, não só da Universal, mas como também de outros ministérios, que estão saindo porque estão investindo em criptomoeda. É um mercado que está crescendo e é um mercado que aqueles que estão sendo abduzidos pelo medo de saírem da obra, e isso é muito estranho, inclusive, porque quando alguém de fato tem certeza do seu chamado e daquilo que está fazendo, ela não tem dúvida. Mas se a pessoa tem alguma dúvida, obviamente ela procura se precaver, ela deixa de viver pela fé e vai viver pela vista. Então o que acontece? Eles estão começando a fazer investimentos em criptomoedas e com isso eles estão fazendo o seu chamado pé de meia. Quando eles já estão um pouco tranquilos em relação à reserva financeira, eles acabam saindo. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema nisso, desde que não estejam fazendo desvios ilegais das ofertas, desde que estejam fazendo os investimentos com suas ajudas de custo. Eu, particularmente, não tenho absolutamente nada contra. Não existe nada que seja nenhuma prática condenável nesse sentido. E o que Renato Cardoso falou nesse áudio, que estão aí proliferando, repercutindo o conteúdo desse áudio de forma negativa, eu, particularmente, escutei os 12 minutos, mais ou menos 12 minutos de áudio da reunião e não vi absolutamente nada fora dos conformes. O que eu vi foi a orientação do bispo em relação a pastores que, ao declarar seus impostos de renda, estariam burlando o imposto de renda a fim de pagar menos imposto, e eles estavam preocupados com isso. Na reunião ele demonstrou preocupação com isso e disse, olha, você não pode fazer isso, porque isso está errado, a gente não gosta de pagar imposto, mas todo mundo tem que pagar. Você não vai pagar nem um centavo a mais, mas também você não vai pagar nada menos. Você tem que ter sua vida ilibada, sua conduta ilibada. Alguém tem que olhar para você e tem que dizer, não, esse cabo aí é correto. E isso foi o que ele falou no áudio dele. Uma outra questão que ele também tocou foi que alguns pastores, na primeira rodada do auxílio emergencial em 2020, teriam burlado o sistema, fugido daquelas exigências para poder ter acesso para poder as pessoas que pediram o auxílio emergencial terem acesso ao auxílio, eles teriam que preencher alguns requisitos e alguns dos pastores teriam fugido desses requisitos, burlado o sistema, colocado lá coisas diferentes e teriam recebido os R$600, que foi o valor pago na primeira leva. Muito bem, ele também falou que esses mesmos pastores vão ter que fazer a devolução desse valor para o governo, porque, obviamente, que está sendo rastreado as pessoas que receberam de forma ilegal. E se a pessoa tem um vínculo com uma instituição, independente se é empregatício ou não, mas ele tem um vínculo, ele tem uma ajuda de custo, na conta dele cai um valor todo mês e, obviamente, que ele tem como ser rastreado. Então, o que ele orientou nesse áudio sobre a questão do imposto de renda e sobre a questão do auxílio emergencial era que os pastores fossem honestos. Eu, particularmente, não vi absolutamente nada errado. Muito pelo contrário, eu vi uma preocupação de alguém que estava querendo que seus pastores não tivessem envolvidos em escândalos. Ele também alegou que outros pastores irão sair e que, juridicamente falando, a instituição tem que estar munida de informações para se defender de qualquer situação que venha prejudicá-la. Por exemplo, algum pastor é removido da obra, mas a justiça entra com um processo contra esse pastor por ele ter, por exemplo, fraudado no imposto de renda. Então, a igreja, ela, de acordo com o áudio do Renato, ela vai estar munida de documentações, de ações judiciais que venham protegê-la e atribuir apenas a responsabilidade apenas à pessoa que aceitou aquilo. Nesse áudio também, o Renato Cardoso falou que ele evita fazer negócios nas suas coisas pessoais com membros e obreiros da igreja. Por quê? Porque as pessoas podem confundir, na hora em que for tratar de um negócio, o pastor com a pessoa que é o cliente. E ele disse, olha, no resumo das suas palavras, nós temos que ser vistos como homens de Deus e não como um cliente.
Lógico, há controvérsia sobre esse ponto de vista, mas é um ponto de vista que a igreja defende desde a minha época, quando eu, há 20 anos atrás, eles já tinham isso. A gente ia fazer uma visita na casa de alguém, que aliás ele até tocou nesse assunto também, fazer uma oração, a pessoa oferecia um café, era recomendado a gente não tomar café, não aceitar a comida, enfim, para não gerar uma intimidade maior do que é normal. Lógico, isso é uma norma, né, que eles aplicam. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas se tivesse que emitir alguma opinião, não gosto de ficar em cima do muro, eu diria que não concordo com isso. Não, você pode sim fazer negócio, ele como pastor, fazer negócio com o contador da igreja, seria uma forma dele abençoar alguém através do valor que ele vai pagar a pessoa, seria mais um dízimo para a igreja, enfim. E obviamente que se ele não tem nada a temer, ele seria visto sim como um homem de Deus. Mas eles preferem não fazer esse tipo de envolvimento. Eu respeito, mas não concordo, como eu já falei. Aliás, eu vou falar no próximo vídeo de coisas que eu não concordo dentro da Igreja Universal. Eu tinha falado isso no vídeo anterior. E aí, como surgiu esse áudio, eu estou fazendo aqui antes esse vídeo para deixar o canal atualizado. E em seguida a gente vai fazer, já que pode ser feito a qualquer tempo, das coisas que eu não concordo na Igreja Universal. Isso aí é um detalhe, eu talvez nem lembraria, posso até lembrar no próximo vídeo, porque surgiu como um fato que me lembrou dessa situação. Mas o que eu vi, na verdade, foi uma preocupação do Renato em fazer com que os pastores tivessem uma conduta ilibada e que as pessoas não tivessem o que falarem dele, consequentemente, da igreja. E ele, como responsável pela igreja no Brasil, não está fazendo mais do que a obrigação dele. Então, não sei por que razão esse áudio vazou com um tom de que Renato estaria fazendo algo errado. A reunião não tem absolutamente nada errado. Aliás, essa reunião me lembrou muito bem, fazendo uma associação à política, com aquela reunião ministerial do presidente Bolsonaro, quando o ministro ou o ex-ministro Sérgio Moro saiu e disse, olha, tem uma reunião, ele tratou lá da interferência dele com a Polícia Federal e que o ministro Lewandowski, se não me engano, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou que fosse vazado todo o conteúdo da reunião, que era uma reunião, inclusive, privada e que não deveria ser vazado. Mas, enfim, quando vazou o conteúdo da reunião, a única coisa que tinha na reunião era o presidente falando tudo aquilo que ele fala em público, numa reunião privada, sem ter holofotes, sem ter câmeras. Inclusive, muitas pessoas da esquerda postaram em suas redes, olha que besteira que fizeram, agora vão reeleger Bolsonaro, enfim. Lógico, é muito longe para dizer que ele vai ser reeleito, mas o que eu quero dizer é que eles perceberam que na reunião, ao invés deles prejudicarem, eles acabaram assinando embaixo, que de fato o discurso que ele usa na frente das pessoas é o mesmo que ele usa por trás. Então eu estou fazendo uma associação, porque assim, esse áudio eu fui escutá-lo, né, porque vazaram ele, eu fui escutá-lo para ter informações precisas, o áudio é sim do Renato Cardoso. Volto a dizer, não vou colocá-lo aqui porque é ilegal, não é ético também, mesmo que fosse legal não seria ético, então se vocês pesquisarem por aí certamente vocês vão ver, mas nesse áudio tem apenas um conteúdo de preocupação de um pastor com os seus subordinados. Algumas pessoas fizeram comentários lá nos lugares em que estão divulgando esses áudios, dizendo o seguinte, mas ele está preocupado com os pastores, para os pastores não juntar dinheiro, enquanto o sogro dele junta, enquanto ele junta, ele só fala dos demais e tal. Então a gente percebe o seguinte, não que essas pessoas não deixam de ter razão, porque se de fato ele tem uma preocupação que os pastores não acumulem riqueza, eles deveriam ser o exemplo que deveria arrastar as pessoas a fazer aquilo que eles pregam que tem que fazer. E sobre isso eu não discordo, não. Mas para justificar um tema novo e que não tem um conteúdo que vai ser assunto, que vai ser pauta para seus vídeos ou seu material, que é um material sempre de crítica e ele não tem espaço para crítica, eles criam uma narrativa, eles criam uma crítica. Não, mas ele deveria, etc. Certo, a reunião não tratou do que ele deveria, tratou daquele assunto. E diante daquele assunto ele foi muito coerente, foi muito correto. Então, fica aqui o nosso registro sobre o áudio vazado da reunião do bispo Renato Cardoso, que mais uma vez foi vazado por um pastor que está lá dentro, não concorda com o sistema e está vazando para as pessoas dos canais de denúncia. E aí, meus amigos, eu queria que vocês fizessem uma reflexão no finalzinho desse vídeo. Realmente, esses homens que fazem isso são homens de Deus? Esses que vazam os áudios de uma reunião privada de uma instituição em que ele está trabalhando dentro dela, em que ele tem a confiança de seus líderes? É algo a se pensar. É algo a se pensar. Então, um grande abraço para vocês. Não esqueçam, por favor, deixem seu like e se inscrevam nesse canal para nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho. Por mais insignificante que possa ser para alguns, mas para outros é um trabalho que está sendo um contraponto daquilo que a gente está vendo crescendo nas redes sociais. Eu volto a dizer, não sou da Igreja Universal e não concordo com tudo, como no próximo vídeo irei falar, mas eu tento trazer aqui um ponto justo, porque eu digo que eu conheci o Evangelho na Universal, então eu tenho uma gratidão, eu não concordo com a forma com que estão agindo com ela. Existem todos os erros que possam existir numa instituição administrada por homens, mas não é exatamente aquilo que estão dizendo, eles exageram. Esse áudio é um. Colocaram como se o Renato estivesse ali fazendo uma reunião
algo oculto que não pode ser revelado. Não, é uma reunião que pode ser tranquilamente vazada e as pessoas certamente quando ouvirem vai dizer, tá certo, o bispo tá certo. É isso. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.